Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Neste momento nós iremos fazer mais uma live acerca da lição bíblica dominical. Já estaremos abordando o seguinte tema: a intercessão pelos Efésios. Esse é o assunto que nós iremos estudar nesta lição bíblica, e desejo que todos sejam abençoados através da meditação dessa palavra, que todos recebam conforto na sua alma, no seu coração, e que sejam edificados pela palavra do Senhor. Graças a Deus, já temos algumas pessoas aqui nos acompanhando. Nosso nobre Jaelson Martins está nos acompanhando, e outras pessoas aqui. Hoje nós vamos ser breve, até porque as pessoas não têm muito tempo de assistir por um longo tempo. Então nós iremos resumir aqui o máximo, para que a gente possa concluir essa live em até 30 minutos. Nosso amigo também Silas Rabelo está nos acompanhando, e nós vamos dar início para nós ganharmos tempo. Então vamos lá, meus queridos. O assunto que nós iremos estudar hoje, da nossa revista, a lição bíblica dominical, hoje, dia 7 de junho de 2020, é a lição de número 10. O assunto é a intercessão pelos Efésios. Eu vou ler aqui o texto áureo da nossa lição, e já estaremos entrando dentro deste comentário, que é uma bênção. Diz o seguinte: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, que está escrito em Efésios capítulo 3, versículo 14 e 15. A verdade prática nos diz assim: devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Então, meus queridos, para começarmos esse comentário, me chama a atenção aqui, já no texto áureo, a preocupação do apóstolo Paulo. Diz o texto claramente que por causa disso me ponho de joelhos. Significa dizer que o apóstolo Paulo, ele se ajoelhava, orava de joelho, intercedia pelos irmãos da igreja na cidade de Éfeso. E antes de nós entrarmos no comentário, diretamente ao comentário, nós temos 3 objetivos a serem alcançados nesta lição. O primeiro objetivo é refletir acerca dos propósitos da oração do apóstolo Paulo no poder do Espírito. Segundo, destacar a necessidade de a igreja estar arraigada no amor de Deus. E terceiro, conscientizar de que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos. Então, basicamente, são esses 3 pontos, esses 3 objetivos que nós precisamos alcançar no decorrer da leitura deste comentário.
Aí vamos lá, vamos para a palavra introdutória aqui, para a gente ficar situado no comentário. Diz a introdução: após revelar o mistério oculto e todas as suas dádivas, o apóstolo Paulo passa a orar em favor da Igreja de Cristo. Na intercessão paulina, aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno em ser glorificado. Refletir sobre a oração intercessora do apóstolo é o tema desta lição. Sim, meus queridos, a questão da intercessão do apóstolo Paulo. Paulo, quando ele chegou em Éfeso, ele já encontrou ali alguns irmãos, alguns discípulos, já encontrou pessoas convertidas ao Santo Evangelho de Cristo ali. Porém, Paulo passou algum tempo naquela cidade evangelizando e pregando a palavra do Senhor. A cidade de Éfeso era uma cidade muito importante naquela época. Era um grande centro comercial e também um centro religioso. Era uma cidade estratégica muito próspera. O comércio ali era fortíssimo. Mas, apesar dessas vantagens, havia em Éfeso uma em escala alarmante. Havia ali a promiscuidade, a prostituição, a avareza. E as pessoas ali viviam embriagadas pela idolatria. Éfeso era uma fortaleza da idolatria e viveiro de superstição. Ali havia muitas crendices, muitas práticas supersticiosas. E era uma cidade que tinha um clima espiritual muito pesado, pois Satanás, ele atuava ali, ele agia de forma muito forte naquela cidade. E Paulo, quando ele chegou ali, e que ele percebeu toda essa presença maligna ali naquela cidade, e ele começou a evangelizar, e diz a palavra do Senhor, que através de muitos milagres, de muitas operações de maravilhas, algumas pessoas se converteram ali ao Evangelho, pelo poder dos sinais e dos milagres que eram feitos ali naquela cidade. Agora, voltando ao assunto da nossa lição, e vamos fazer uma ênfase acerca da oração do apóstolo Paulo. Por que a preocupação de Paulo em orar pelos Efésios, em interceder pelos Efésios? Intercessão é pedir, é clamar em favor de alguém, é clamar em favor de outro. Então Paulo, ele intercedia diante de Deus pelos Efésios. Acontece o seguinte, que quando Paulo ele estava ali junto com aqueles irmãos, estava ganhando algumas almas para o Senhor ali, algumas pessoas estavam se convertendo. Mas Paulo observou também que alguns dos irmãos conversos, alguns daqueles que já tinham se convertido ao cristianismo, já tinham aderido à fé cristã, mas eles ainda estavam vivendo ou praticando as suas antigas práticas supersticiosas e pagãs. Paulo, percebendo isso, ele teve uma tamanha preocupação com esses novos convertidos que tinham aceitado a fé, e que Paulo observava que precisava urgentemente de um fortalecimento espiritual na vida daqueles irmãos. E o que o apóstolo Paulo faz?
ele faz aquilo que temos de mais importante. Ele se utiliza da ferramenta mais importante que todos os cristãos têm em sua disposição. A arma poderosa chamada oração. O apóstolo, diz a palavra do Senhor, que ele se punha de joelho e intercedia pelos irmãos lá de Éfeso, pelos efésios, intercedia para que Deus fortalecesse, para que Deus desse firmeza, para que Deus desse graça a esses irmãos, para que eles pudessem se fortalecerem na fé, no amor, na esperança do Evangelho de Cristo. Então nós iremos mais em frente acompanhando a lição, e no decorrer da leitura da lição nós iremos fazer algumas observações aqui, algumas complementações. Vamos ver aqui, na primeira parte deste comentário, diz o seguinte: corroborados com o poder do Espírito. O apóstolo inicia a sua oração ao Senhor com um pedido duplo: o poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes. Então aqui está o motivo ou o objetivo da oração do apóstolo Paulo. Ele orava para que o Senhor, pelo poder do Espírito Santo, o homem interior fosse fortalecido, e também pela presença de Cristo no coração deles. E aqui nós observamos o seguinte, vamos adiantar passando para o terceiro ponto, diz assim, para o segundo ponto: fortalecidos com o poder. O primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja seja corroborada com o poder pelo seu espírito no homem interior. Essa petição não quer dizer que a igreja em Éfeso não tivesse o Espírito de Deus, mas que ela fosse continuamente revigorada com poder e, consequentemente, em seu fortalecimento diário. Ainda enfatiza que a única força que habilita o crente a se manter firme advém do Espírito Santo, que atua no homem interior e capacita o crente a perseverar, a manter-se afastado do pecado e a compreender as coisas espirituais. Então essa aqui seria a grande preocupação do apóstolo Paulo, para que os cristãos ali em Éfeso fossem edificados, fortalecidos no poder de Deus, fortalecidos pelo Espírito Santo do Senhor. Haja vista que aquele povo, como eu falei agora há pouco, era tendencioso àquelas práticas idólatras que havia na cidade de Éfeso. A prostituição ali caminhava a passos largos. A veneração era muito forte para a deusa Diana. Tinha uma gigantesca construção ali, um templo gigante, foram construídos em homenagem a essa deusa pagã. E o povo vivia ali embriagado por essas práticas. Ali se misturava uma espécie de adoração aos deuses com muitas misturas. Ali havia a prática sexual ilícita, a prostituição, o sexo era venerado ali, e era uma adoração mística que envolvia muitas coisas que desagradavam ao Senhor. E como aqueles irmãos novos conversos poderiam ainda ter em mente ou no seu coração algum desejo de voltar àquela antiga prática, o apóstolo Paulo, como um líder espiritual, como um obreiro, homem de Deus, conhecedor, ele se preocupou com essa questão e se pôs a orar para que esses cristãos fossem fortalecidos.
trazendo isso para os nossos dias, para a atualidade, a Igreja do Senhor, mais do que nunca, ela precisa da intercessão dos seus líderes, dos nossos líderes, nossos pastores, nossos obreiros, precisam mais do que nunca interceder pela igreja, pelos cristãos, pelos crentes, de modo geral, para que a igreja do Senhor seja fortalecida. Paulo tinha essa preocupação, ele orava, e cabe aos líderes, a liderança da igreja também, terem essa mesma preocupação de orar de forma intensa, orar uma oração intercessória pela igreja do Senhor Jesus, nesses dias difíceis, nesses dias tenebrosos em que nós estamos vivendo. Precisamos ser fortalecidos pela nossa oração. Nós temos que orar por nós mesmos, mas é responsabilidade da liderança também orar pela igreja, da liderança clamar em favor da igreja do Senhor, dos líderes que são comprometidos com a igreja, com a palavra do Senhor. Lamentavelmente, existem muitos líderes descompromissados com a igreja. Existem muitos líderes que, ao invés de estarem orando, intercedendo pela igreja, estão buscando seus próprios interesses, estão buscando as coisas medíocres deste mundo, coisas passageiras, e deixando o seu maior dever, que é orar e interceder pelos santos. Mas o apóstolo Paulo, uma referência, um homem de Deus, ele tinha esse prazer, essa vontade, esse desejo de orar e interceder, porque ele queria ver o bem-estar da igreja, ele queria ver a igreja fortalecida, ele queria ver a igreja prosperando, a igreja crescendo. E a igreja ela só pode crescer, só pode prosperar se ela estiver alicerçada na palavra, se ela estiver vivendo o verdadeiro cristianismo. Aí sim ela pode crescer e pode prosperar. Mas vamos ver mais um pouco aqui na lição. Diz o seguinte: habilitados por Cristo. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse. Habitados por Cristo é o assunto do terceiro item. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos, e que também não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja em Éfeso. No versículo em questão, o verbo grego significa habitação permanente, em oposição à habitação temporária. Isso indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. Assim, o ensino apostólico ratifica que sem Cristo a igreja não pode subsistir às forças do mal. É uma grande verdade. Sem Cristo, sem a presença do Senhor na nossa vida, não podemos subsistir, não podemos vencer os constantes apelos que são feitos pelo mal, pelas coisas deste mundo, que tentam algumas vezes nos embaraçar, nos desvirtuar-nos, tirar o nosso foco, tirar o nosso propósito. Então, para isso, nós precisamos estarmos fortalecidos no Senhor Jesus, fortalecidos na sua graça e na força do seu poder. Somente assim podemos nos mantermos de pé, firme e permanente na presença do Senhor. Aí, mais uma vez, eu digo, mais uma vez eu enfatizo a presença marcante da liderança espiritual, dos nossos líderes, da liderança da igreja, está engajada nesse propósito, nesse objetivo de interceder pelos santos,
fazendo da forma que fez o apóstolo Paulo. Adiantando já aqui para a segunda parte deste comentário: arraigados e fundados em amor. Diz aqui a palavra do Senhor, a leitura deste comentário: o amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. Isso aqui é muito interessante também, a questão do amor de Deus. O amor de Deus é a mensagem central da Bíblia. O amor é a mensagem principal da Bíblia Sagrada. Lembram daquele versículo tão famoso, tão importante, o versículo áureo, que diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenham a vida eterna. Então o amor de Deus é isso, para que as pessoas não pereçam, mas que tenham a vida eterna. Aqui fala o seguinte: o amor, a virtude cristã. Nas Escrituras, o amor é o atributo divino. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Isso é uma verdade. As pessoas que são destituídas do amor, ela não conhece a Deus, porque o amor pertence a Deus. E nós, cristãos, precisamos nos amarmos uns aos outros, amar de verdade, viver a prática do amor, porque se nós pregamos o amor e se não amarmos, nós não passamos de mentirosos. E a Bíblia diz que mentiroso é filho do diabo. Então não, de maneira nenhuma, poderemos faltar com essa verdade. Temos que amar, temos que viver na prática do amor, porque o amor é uma virtude cristã. E isso Paulo desejava e queria que os efésios praticasse também ou vivesse na prática do amor, porque isto é salutar, é importante, é indispensável para a igreja do Senhor. E falando mais ainda sobre o amor, diz aqui o segundo item da segunda parte: arraigados e fundados em amor. Olha o que diz aqui: após rogar ao Pai, pelo poder do Espírito e a habitação de Cristo, o apóstolo clama para que a igreja possa também compreender e praticar o amor. Então o apóstolo Paulo, ele clama, ele roga a Deus que a igreja, além de ser habitada pelo Senhor Jesus, que ela possa praticar e viver o amor, porque isso é importante, que ela possa compreender e praticar o amor. Queridos, é lamentável eu informar a vocês que me assistem, mas lamentavelmente essa prática do amor, ela vem sendo menosprezada, ela vem sendo desprezada, negligenciada pela igreja do Senhor. É lamentável informar isso, mas é verdade. Esse amor, ele tem aos poucos desaparecido do meio cristão. Pessoas sem amor, sem afeto, sem carinho, pessoas que não têm mais o prazer de se relacionar com seus irmãos, pessoas que não têm mais o desejo de compartilhar, de viver em comunhão com seus irmãos. E isso foi uma prática aderida ou adquirida pela igreja primitiva, que diz a palavra do Senhor que eles viviam na
prática da oração e da comunhão, até no partir do pão. E com essa prática, com essa vivência, com essa convivência, Deus se agradou e fez com que a igreja crescesse, fez com que a igreja prosperasse naqueles dias. E a palavra do Senhor diz que tudo era incomum entre eles. Havia muitas coisas, e a presença espiritual, a presença de Deus era grande entre eles. Grande, de forma que eles faziam coisas grandiosas. Então é provável, é muito provável, que quando há a prática do amor, Deus ele opera nesse amor, ele manifesta nesse amor e faz com que a sua igreja prospere, faz com que a sua igreja cresça mediante essa convivência do amor cristão, do amor fraternal, do amor ágape. Eu quero ler mais um texto que diz o seguinte, mais uma parte aqui. Por causa disso, o apóstolo insiste pela total compreensão de qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade do amor divino. Veja que o apóstolo apela para que seja isto compreendido entre os irmãos. Qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade desse amor. Quando eu vejo essas expressões aqui do apóstolo, falando acerca do amor de Deus, que é um amor inexplicável, por mais que a gente tenta enfatizar, por mais que a gente tenta esclarecer, falar algo sobre esse amor, mas nos falta palavras, nos falta condições para nós explicarmos sobre a veracidade desse amor de Deus. Aí um certo herói, um certo homem de Deus que fora perseguido por amor a Cristo e por amor ao Evangelho. Ele, quando ele estava no auge do seu sofrimento, quando ele estava sendo duramente torturado, ele chegou a escrever uma frase que ficou eternizada. Ele disse o seguinte: se todos os mares, se todas as águas dos mares se tornassem tintas, e se todas as árvores fossem transformadas em papéis, e se todos os homens se tornassem em escritores, mesmo assim seria insuficiente para descrever o grande amor de Deus. Isto é lindo, isto é maravilhoso. Então, de forma, não temos condições de descrever, de falar desse amor de Deus que é tão grande. Quando o apóstolo ele usa essa expressão, que Deus amou o mundo de tal maneira, é porque nos falta mesmo palavras, verbos, para nós dizer acerca desse amor que é tão grande. Amor este, que quando Cristo estava, esse amor de Deus ele foi revelado plenamente na pessoa de Cristo. E quando Cristo ele estava pendurado na cruz, que ele estava com seus pés cravados, com as suas mãos também cravadas no madeiro, uma lança foi colocada no seu lado, que o transpassou. E quando ele estava ali em meio a dores, as suas últimas gotas de sangue estavam sendo derramadas. Ele faz questão de falar desse amor. Ele faz questão de suas últimas palavras serem palavras de amor. Quando ele diz assim:
Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele olhou para os seus algozes e disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Isso mostra a grandiosidade, a vastidão do amor de Cristo, do amor imensurável de Cristo, que se entregou por nós. E é desse amor que o apóstolo Paulo comunica para os nossos irmãos, os Efésios, comunicando, falando desse amor de Cristo, para que eles fossem arraigados por este amor, enraizados, firme neste amor. Somente assim eles poderiam se firmar, eles poderiam crescer, se fortalecer neste amor. Eu já vou concluir, queridos, para não ficarmos muito cansativo a voz. E aí eu vou ler rapidamente aqui e já irei fazer a conclusão. Diz aqui a terceira parte: a intensidade do amor de Cristo, consciente de que somente o Espírito pode fazer, entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. A ênfase recai em que Cristo nos amou, ainda nos ama, e que por isso devemos amar uns aos outros. O apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Assim ele acrescenta esse pedido à oração para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Isso o apóstolo Paulo, ele faz sabendo das nossas limitações, mas ele deseja ardentemente que nós sejamos incentivados, motivados pelo amor de Deus que foi derramado dentro dos nossos corações, para que possamos amar e viver a prática do amor cristão. Queridos, eu vou fazer aqui já a conclusão. Ainda tem muita coisa boa que poderia ser mencionado aqui, como as bênçãos de Deus excede o pensamento humano. Uma das coisas interessantes que o apóstolo Paulo também deixou aqui escrito, deixou para os Efésios, mostrou, revelou acerca da bondade de Deus. Ele diz o seguinte, que Deus ele pode infinitamente nos dar, mas nos abençoar, mais do que pedimos ou pensamos, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Então, Deus ele é tão gracioso, ele é tão generoso, e que também ele pode nos dar, nos conceder muito mais, além do que pedimos, ou além do que possamos imaginar. Esse é o Deus que nós servimos, é um Deus maravilhoso. Indo já aqui para a conclusão, diz aqui o seguinte: a ousadia ou a ousada intercessão de Paulo anelava o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha ciência de que o perseverar do cristão dependia de 4 princípios basilares, os quais ele pediu a Deus em oração. Então vamos ver quais são esses princípios basilares que Paulo desejava, que Paulo queria que os nossos irmãos, ou que nós, na atualidade, pudéssemos praticar ou vivenciar. Quais são esses princípios basilares aqui? Primeiro, o fortalecimento de poder é um desses pilares, é um desses princípios que é fundamental para a nossa vida, o fortalecimento de poder. Segundo, a presença plena de Cristo. A presença plena de Cristo em nossa vida é um dos princípios basilares
para a fundamentação do nosso viver, da nossa vida cristã, a presença de Cristo em nós, tendo em nós a plena presença de Cristo em nossa vida, é fundamental para o nosso fortalecimento. Segundo, o intenso exercício do amor de Deus. Veja bem, o intenso exercício do amor de Deus é um dos princípios basilares da nossa fé cristã, da nossa vida cristã, esse intenso exercício do amor. Então o amor de Deus, ele é para ser exercitado, ele é para ser praticado, ele é para ser vivenciado. Não podemos dizer que amamos a Deus e não amamos nosso próximo. Não podemos dizer que amamos a Deus, que temos o amor de Deus em nós, e se não manifestarmos a presença desse amor em nós. Temos que externar esse amor de Deus que está dentro do nosso coração. Temos que compartilhar esse amor para com nossos próximos. Aí diz aqui, o intenso exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual. Essa é a conclusão da nossa lição. O contínuo crescimento espiritual, até encontrar a perfeição durante esse processo. Até encontrarmos a perfeição. Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. Queridos, já estamos chegando ao final desta live. Espero que todos vós sejam abençoados por essas palavras ora proferidas, extraídas deste conteúdo bíblico. Que Deus possa nos abençoar e que possamos viver a prática do amor fraternal, que possamos viver também na prática da oração intercessória, da intercessão, orando uns pelos outros. O crente, o cristão, que ao se ajoelhar para orar e não se lembrar dos seus irmãos, dos seus conservos, não se lembrar dos seus amigos e apresentar-lhes a Deus, esse cristão está sendo negligente. Ele está negligenciando um princípio bíblico que nos manda orar um pelos outros e que somos fortalecidos através dessas orações. Tenhamos como exemplo o grande apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, que orou intensamente, que orava com insistência pelos seus liderados, pelos novos convertidos, pelas igrejas. Orava apresentando a Deus que todos fossem fortalecidos na fé, no amor, e que fossem perseverantes na doutrina. Lembramos da igreja primitiva, da igreja de Pedro, de Paulo, de João, de Tiago. Essa igreja que era amorosa, que perseverava orando, que orava na casa um dos outros, que viviam a prática do amor e que tudo era em comum entre eles. Tenhamos em mente esses irmãos primitivos que viviam em plena comunhão. Hoje também parece que está em extinção a prática da comunhão. Lamentavelmente, não existe mais aquela comunhão que havia na igreja primitiva. A igreja da atualidade, ela precisa voltar aos princípios da palavra do Senhor. Ela precisa ter como seu principal exemplo a igreja apostólica, a igreja primitiva. Somente assim poderemos viver neste mundo, nesse tempo, uma vida plena, uma vida perfeita na presença de Deus. Somente assim poderemos subsistir, poderemos sobreviver às intempéries, às dificuldades, os problemas que nós enfrentamos hoje
no dia a dia. Se a igreja do Senhor abrir mão dos valores bíblicos, dos valores espirituais, e não se debruçar na meditação da palavra do Senhor, não viver a prática da oração, seremos fadados ao fracasso. Seremos candidatos fortíssimos ao fracasso. Mas se nós estivermos arraigados, como diz o apóstolo Paulo, no amor, na palavra, na oração, na prática da santidade, aí sim, seremos cristãos autênticos, cristãos verdadeiros, e estaremos nos alicerçando em Cristo e garantindo uma vida na plenitude de Cristo e na esperança da glória de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém, e que Deus esteja com todos.